Fala galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre o clube que perdeu a chance de ser bicampeão europeu, Murilo. Perdeu numa época que ele tava bombando, né? Um clube que tava muito bem nessa época, podia ter sido campeão, não foi. Um clube que valoriza muito os seus treinadores, tem uma escola de treinador, né? Muito famosa do passado e do presente. Finalmente, depois de muitos pedidos, o episódio do Fora do Eixo é sobre o Leeds United. Em 1904, nasceu o Leeds City Football Club, clube pioneiro ali na cidade de Leeds. Porém, o clube acabou se envolvendo num escândalo de pagamentos irregulares ali para jogadores antes mesmo da Primeira Guerra Mundial e acabou sendo desfeito. Já nasceu errado. Nasceu errado. E aí, em 1919, aí sim, nascia o Leeds United. E não demorou muito para o Leeds já conseguir algum sucesso e chegar à primeira divisão, com o título da segunda divisão em 1924. Só que depois disso começou a entrar naquela gangorra, né? De sobe, desce, e o clube não conseguiu se firmar. E essa fase acabou durando até 1962, porque aí em 62 a história do Leeds mudaria para sempre. Eles contratariam o treinador Don Revie. E cara, quem conhece o Leeds sabe que existe um Leeds antes de Don Revie e depois de Don Revie. O ex-jogador inglês ele chegou para tentar trazer o Leeds para a primeira divisão de novo, e ele chegou de uma forma bem diferente, bem inusitada. Primeiro, implementando uma ideia, uma política de só jovens jogadores. Ele só queria jogador jovem que dava pra isso, que dava pra você lapidar nele. E um outro pedido um pouco mais inusitado, que foi trocar as cores dos uniformes do clube. Era todo branco, igual a um outro clube que já era famoso naquela época, o Real Madrid. Bem vitorioso. Eu não sei se foi por causa... Talvez tenha sido por causa de uma coisa psicológica, superstição, né? E superstição pra tipo, olha... Quem enxergar a gente, quem for jogar contra a gente, vai imaginar que é o Real Madrid. Então talvez tenha um certo medo. Pô, na época que o treinador chegava e não mexia só no time, mexia no uniforme tudo, do time, mexia em tudo. E assim, por mais inusitado que pareça, meio que deu certo. Porque ele conseguiu conquistar o título da segunda divisão de 63 e 64 e assim voltou para a primeira divisão. E esse seria só o primeiro título dessa época de ouro com Don Revie. Os The Whites, que são chamados agora de The Whites, já que agora eram brancos, entraram numa era que começaram a ganhar muitos títulos. Copa da Inglaterra, Supercopa da Inglaterra, Taça da Liga Inglesa e 2 campeonatos ingleses agora na primeira divisão. Então, como eu falei, né? Existe um antes e um depois. Tá, mas muito sucesso assim, né, Pacheco? Não é tão bom porque você chama a atenção de peixes maiores, como a seleção inglesa. A seleção inglesa gostou muito do trabalho do Don Revie e chamou ele para ser o treinador da seleção nacional. Mesmo assim, o elenco era promissor, estava bem montado e a diretoria... Naquela época, o Leeds era um dos melhores, né, da Inglaterra. E a diretoria pensou, vamos contratar aqui um técnico que vai ganhar muita coisa aqui dentro, porque é um cara bom. Brian Clough. Isso pegou muita gente de surpresa, né? Por quê? Porque na época que o Brian Clough treinava o Derby County, clube do qual a gente também já falou aqui, a gente já falou de muito clube aqui. O Clough era um crítico ferrenho das táticas adotadas pelo Don Revie. Chegou a ser um pouco odiado ali pela torcida do Leeds, né? Ele sempre se opunha ao Leeds United. Ninguém imaginava que ele iria um dia treinar o Leeds. Essa história, inclusive, é muito bem contada no filme Damn United. Maldito Futebol Clube, o nome em português. A gente já indicou tanto ele aqui. Se você ainda não assistiu ele, depois de cento e tanto episódios, você ainda não assistiu esse filme, você nunca vai assistir, né? E essa passagem do Brian Clough pelo Leeds foi muito conturbada. Não foi nada do que a diretoria esperava, né? Ele não se deu bem com os jogadores, ele durou ali o que? 40 dias? 44 dias. 44 dias no comando e acabou saindo, indo pro Nottingham Forest. Por que o Pacheco no início do episódio disse, é um clube que podia ter sido bicampeão europeu, perdeu a chance? Porque o Brian Clough, no Nottingham Forest, foi bicampeão da Liga dos Campeões. Então, se de repente o Leeds tivesse segurado um pouquinho mais, o Brian era um técnico promissor, realmente. Né? E no seu lugar entrou o Jimmy Armfield. E pra você ver como a era do Don Revie foi marcante, o Armfield voltou às táticas do Don Revie, da época do Don Revie, e a partir dali começou a dar certo, né, Pacheco? Sim, chegaram até a final da Champions League em 75.
Ou seja, não conseguiu com o Brian Clough, mas quase chegou na final. Só não foi campeão porque acabou perdendo o Bayern de Munique na final. E depois disso entrou numa fase meio modesta ali, né? Não cutuca ninguém, também não se incomoda. Porque estava acostumado a ganhar título, a ser um dos melhores da Inglaterra e começou a dar uma diminuída. E é legal a gente citar uma era ali entre o final da década de 80 e início da década de 90 sob o comando do Howard Wilkinson, né, Pacheco? Eles voltaram à elite, né, e conseguiram ali disputar o campeonato inglês nos anos 90 e depois em 92 conquistaram o terceiro título do campeonato inglês da primeira divisão. E aí eles foram ganhar também nesse mesmo ano uma Supertaça da Inglaterra, que foi o último título deles até o momento que esse vídeo foi gravado. E quando chegaram os anos 2000, assim como outros vários clubes tradicionais ingleses, né, do passado, que acabaram descendo divisão e ficando escondido. O Nottingham Forest é um deles. O próprio Derby pode ser o Derby County. E o Leeds foi um deles, que teve que lidar com dívidas atrás de dívidas. Em 2004 chegou a vender o seu estádio, o Elland Road. Pra piorar, não tinha grana nem pra contratar uma galera nova, né? Então ele teve que lidar com transferências livres, ou seja, jogadores que não tinham contrato, né? Que estavam livres para serem contratados. Exatamente. Então tava nessa situação de não poder nem negociar contra o clube, de tão pouco dinheiro. Nessa época que o Murilo falou, eles estavam na terceira divisão, tentando subir para a segunda divisão, em meio a muitas transações, negociações. O clube acabou sendo vendido e comprado, né? Por 3 empresas. Por 3 empresas diferentes nessa época. E começou a melhorar para tentar disputar de novo os acessos. Tanto é que conseguiu até em 2010, na Copa da Inglaterra, eliminar o seu grande rival, o Manchester United. Teve espasmos, né? Isso, que eles juntos fazem o clássico chamado Guerra das Flores. Rivalidade das antigas, né? E algo que eu acho que deve ter ajudado um pouco a aumentar essa rivalidade ao longo dos anos foi que o United começou a usar o Leeds como um celeiro. Assim, todo jogador bom que estava no Leeds, o United ia lá e pegava. Um deles era Eric Cantona. Jogar no Leeds, de repente o United foi lá e contratou. Sim. E o outro foi o Will Ferdinand, zagueiro, que também estava no Leeds e depois se transformou num monstro, né, no United. Acho que deve ter deixado um pouquinho de ciúme, mágoa, né? E o Leeds nos anos 2000, né, passou por algumas confusões, vamos dizer assim. A principal delas, confusões eu digo de gestão mesmo, a principal delas foi a mudança do seu escudo no início de 2018. Eles tiveram uma ideia de modernizar, a gente lembra bem que o Atlético fez isso, né? Verdade. Recentemente no Brasil, mas o Leeds quis modernizar, lançou esse novo escudo aqui, que virou piada na Inglaterra e no mundo. E se você ver aqui, nessa camisa do Pacheco, o escudo do Leeds, a escrita, né? Tudo foi sempre tão bonito, né? Pelo menos na minha opinião. Uma coisa sofisticada, sempre clássica, assim, clássica. Uma coisa mais clássica. Mostrava um charme, uma tradição do clube. De repente vieram com essa coisa estranha, o cara com o punho no peito. Virou piada e foi tanta piada que em menos de 24 horas, né, Tom? Isso. 24 horas depois, o Leeds já voltou atrás na sua decisão. E, assim, foi tão comédia o negócio que os outros clubes ingleses brincaram com isso. O West Ham, por exemplo, brincou que era um escudo parecido com aquela época do Win Eleven. Que o Win Eleven, a Konami não tinha os direitos dos clubes e fazia qualquer escudo ali. O Zenit também. O Zenit também, e com nomes errados, o West Ham colocou, né, nomes errados. E o Zenit, como o Pacheco falou, também fez uma piada ali e tal. Deve ser uma coisa tipo assim, né? Exatamente. Mas o Leeds voltou atrás. E o Atlético correu esse risco, né, no Paraná. Correu esse risco da torcida não gostar, e é uma torcida fanática. Tem muita gente que acabou não gostando. Exatamente, mas não chegou a ser que nem... A torcida do Leeds fez movimentos online, né, petição e tal. A torcida do Atlético não chegou a fazer isso, parte não gostou, acho que a maioria aceitou e gostou, e já deu sorte, né, o Atlético que já venceu a Sul-Americana, e a gente falou disso num episódio do Faroeste que ficou muito legal. E aí, é isso? Não, ainda não, porque nem só de más ideias foi feito o Leeds nos anos 2000. Se no início de 2018 o Leeds teve uma péssima ideia, né, os gerentes do Leeds tiveram uma péssima ideia, também tiveram uma ótima ideia, contratando o treinador Marcelo Bielsa, o louco Bielsa. Sim. E por ser até a primeira experiência dele num solo inglês, na Championship, disputando a segunda divisão, ele tá fazendo algo muito bom, tá tendo um bom desempenho. Teve até uma polêmica aí, né, com espionagem, né, Murilo? Contra o Derby County, do Frank Lampard, treinador. Que o Bielsa acabou sendo acusado de espionagem, Virou meio que um escândalo, né? Nos tabloides, os jornais chegaram a fazer até o Bielsa de 007 ali no jornal, o espião.
E ele depois explicou, né? Chamou ali todos os jornalistas e explicou, deu uma aula praticamente. Abriu um PowerPoint ali. Mostrando como ele fazia tudo isso e que, na verdade, ele já fazia isso com todos os clubes. Era uma coisa de praxe, né? Uma prática dele. Um preparo que ele era um estudo dele com quem ele ia enfrentar. Então eu vou enfrentar o Derby County, é isso que eu faço. E aí os jornalistas ficaram boquiabertos e ele acabou saindo por cima, né, da situação. Exatamente. E com certeza tá fazendo a equipe e até principalmente a torcida vibrar muito com jogos e com gols como esse aqui. E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio do Leeds, quem pediu o Leeds aí eu quero ver dando like, compartilhando e deixando um comentário aqui embaixo. Sim. Vamos mandar pra todo mundo, né, Murilo? É isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, que a gente vem falando bastante de futebol inglês, se você gosta. Tem também aqui, logo depois do episódio, vai ter uma miniatura do radar peleja que a gente fez das torcidas inglesas, né? É, bem importante. As torcidas inglesas mudaram, na época do Leeds antiga, a torcida era mais fanática que hoje, ou pelo menos agitava mais na arquibancada do que hoje. Assista esse episódio também. E é isso. É isso, galera. Falou, um abraço.